Tudo certo aí, tá vendo? Maravilha. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa penúltima aula aí, estamos chegando já no finzinho da nossa disciplina, e desde já eu queria agradecer vocês aí pelo excelente semestre que a gente passou junto. Vocês me surpreenderam de verdade, estou vendo os trabalhos aí da aula anterior ali, que vocês viram ali os vídeos de como trabalhar ali com o sistema Cisco, né, o Cisco Packet Trace, achei muito bacana. E fico feliz de vocês terem já conseguido entender um pouco melhor aí sobre redes de computadores, entender um pouquinho como praticar um pouco mais ali sobre esse assunto. Hoje eu também trouxe para vocês ali mais um elemento que eu acho importante vocês conhecerem, que é o Wireshark, que é uma outra aplicação que permite visualizar protocolos, ou seja, você consegue visualizar tudo que a gente vai tratar aqui nessa aula, tudo que foi tratado nas outras aulas, os protocolos, a gente consegue visualizar eles trabalhando pelo Wireshark, a gente consegue ver esse protocolo em ação. Então, também é uma dica interessante, coloquei para vocês à disposição ali no Moodle, junto com alguns conteúdos complementares ali sobre a aula de hoje. Tá? Mas, em primeiro momento, eu queria primeiro agradecer vocês aí pelo semestre que a gente teve junto, lembrar que a gente está aí próximo de uma avaliação, tá? A gente tem aí a próxima aula, que é de gerenciamento de redes, e a última já é a nossa avaliação, mas até aqui eu acredito que todo mundo conseguiu pegar legal, conseguiu entender direitinho o que é rede de computadores, qual que é a infraestrutura necessária, como que começa a fazer essa conversa aqui de protocolos, e agora sim vamos lidar com a transmissão desses dados, vamos lidar com o roteamento, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês ficam à vontade para poder chamar, e a gente vai começar aqui. Primeira coisa, vamos entender qual que é o contexto que a gente precisa trabalhar para entender o funcionamento do roteamento, tá? Então, para você entender, a gente tem aí hoje muitos dispositivos, todos eles têm que ter acesso à internet, e virou aí uma grande rede, a internet virou uma grande rede de comunicação entre as pessoas. A gente percebe que existe uma necessidade de organizar esse tráfego de dados que estão entrando e saindo dos dispositivos. E o aparelho que resolve tudo isso é, de fato, o roteador. O papel do roteador, na verdade, ele permitir essa comunicação entre as estações de trabalho, entre as LANs, que pode ser determinado aí em alguns tipos, né? Então, a ideia do roteador, basicamente, é permitir que a mensagem vai sair da camada de aplicação, passar pelo modelo todo o modelo OSI, e permitir que o caminho seja estabelecido entre um momento ali, entre uma aplicação e o destino que foi determinado. Então, o papel do roteador, dos roteadores, no geral, é descobrir qual vai ser a melhor rota para que aquele pacote de informação possa chegar ao seu destino. E dentro dessas rotas que vão ser estabelecidas, existem algumas maneiras de se estabelecer quais são as rotas que vão ser trabalhadas, quais são os tipos de rotas que vão ser implementados e quais são os protocolos que vão acompanhar, de fato, essa mensagem, tanto de forma interna como de forma externa. E a ideia da aula de hoje é a gente conhecer um pouquinho sobre essa estrutura, entender um pouquinho como funciona, de fato, o roteamento, para que você possa, de fato, aplicar esse roteamento de forma prática quando você for configurar a sua rede. Então, para a gente poder contextualizar isso, vamos entender primeiro que os roteadores vão determinar o melhor caminho para o pacote de dados. E esse pacote de dados ele vai ter algumas características. Por exemplo, ele vai ter ali o seu tamanho determinado, ele vai ter a quantidade de pacotes que vão ser subdivididos e vai ter as rotas que vão ser determinadas para que cada pacote possa chegar no seu destino. Então, o roteador tem o papel de determinar o melhor caminho para esses pacotes e de encaminhar esses pacotes ao seu destino. E ele usa, para fazer tudo isso, uma tabela chamada tabela de roteamento, que pode estar atrelada tanto a rotas que são estáticas, como a rotas que são dinâmicas. E a gente vai entender um pouquinho também sobre essa ideia de rota estática e rota dinâmica também. Mas o papel do roteador, basicamente, é saber quantos bits tem aquele pacote, se esse pacote ele tem, qual que é a origem desse pacote, qual que é o destino desse pacote, e em quais partes que esse pacote vai ser dividido e vai ser enviado ao seu destino. E na hora que for enviado ao seu destino, onde ele vai conseguir recolher esses dados de volta para poder devolver as informações para o modelo OSI, jogar ele lá para cima para a aplicação. Então, esse tipo de tratamento, ele pode ser de forma simétrica ou pode ser de forma assimétrica. Assimétrica, todos os roteadores que vão trabalhar nesses saltos do endereçamento têm a mesma informação sobre a rede. Ou seja,
dentro de uma rede interna, dentro de um ambiente estabelecido, você tem as informações de forma padronizada para que aquele pacote caminhe de forma organizada. E na rede assimétrica, nem todos os roteadores têm a informação necessária, mas os protocolos que passam por esses roteadores têm essa capacidade de permitir a conexão e o recolhimento, ali, a junção desses pacotes de dados no seu destino. Então, são formas de você rotear, e o roteador tem esse papel de transformar, de transportar as informações de uma origem para um destino e de maneiras que podem ser ou simétrica ou regular, ou seja, todo mundo com a mesma informação, ou assimétrica, quando nem todo mundo tem informação e os protocolos passam a fazer parte dessa ideia de juntar os pacotes. E caso aconteça de um pacote se perder no meio do caminho, isso pode acontecer, ou colisões de pacotes de dados, você tem aí um retorno feito para essa informação e aparece mensagem de erros, ou seja, ele não vai permitir que nenhuma parte do pacote seja perdida no destino, e se isso acontecer, ele não envia mensagem nenhuma, volta tudo para trás. Então, são sentidos aí que existem no roteamento que permitem aí essa gama de equipamentos que nós temos hoje em dia conectados na internet, conectados em serviços, e dessa forma você tem condição de fazer e aproximar cada vez mais os caminhos de conexão. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tranquilo. Beleza. Então, para fazer isso, se usa uma tabela de roteamento. O que faz a tabela de roteamento? Basicamente, ela vai armazenar as informações de rota. Então, o que ela faz, a tabela de roteamento? Ela determina as rotas que vão ser utilizadas e mapeia as rotas que podem ser utilizadas naquele contexto. Então, é uma tabela que vai aprender o melhor caminho para aquelas informações. Geralmente, quando a gente pensa numa rede de computadores, ela vai fazer um caminho mais parecido de acordo com a necessidade. Então, às vezes, o costume de uso daquela rede caminha sempre para o mesmo caminho. Então, a tabela de roteamento tem a função de interligar diretamente as rotas que são estáticas, que permitem ali algo que já foi pré-configurado para poder ser trabalhado, com rotas dinâmicas que vai aprender os novos caminhos para poder fazer comunicação entre as redes. Tá? A função da tabela é basicamente conferir se o caminho que foi elaborado de origem e de destino tem essa correlação já pré-determinada para poder enviar os dados ou não, certo? Então, a ideia da tabela de roteamento é, de fato, armazenar as informações de saltos ali, as informações de loops que vão ser trabalhados para poder enviar as informações. E, a partir daí, a gente começa a entender um pouco mais qual que é a função desse encaminhamento de pacotes. Então, basicamente, a gente tem que pensar, lembrando um pouquinho da tabela de IPv4 que a gente já trabalhou há um tempo atrás, mas também pode ser aplicado para o IPv6, a gente tem que pensar que temos a origem, o destino, os outros campos do IP que já são ali trabalhados, isso vai ser examinado pelo roteador, os dados que vão ser enviados. E, a partir dali, o primeiro roteador ele vai procurar um caminho para poder roteador de destino e depois pegar as informações que já vem nesse cabeçalho e disponibilizar para aquele IP. Então, quando a gente olha para o encaminhamento de pacotes, a gente pensa o seguinte, que ele vai estar determinando a rota que vai ser trabalhada, observando os itens que estão ali no seu cabeçalho, observando os itens de encapsulamento para permitir que a mensagem chegue ao seu destino. Essa é a ideia da concepção geral. Para que isso fique de forma bem clara para vocês, a gente já trabalhou um pouquinho o modelo OSI, fica mais fácil de vocês entenderem, que é basicamente você transformar a informação da aplicação para a camada física, e aqui quando você já está fora da camada física, quando a gente chega na camada física, camada de rede, a gente passa, por exemplo, o roteador 1, que vai trabalhar com o transporte desses dados ali, com a camada de redes, com a parte do enlace, que é as verificações, e com a camada física. Ele passa para o segundo loop, para o segundo salto, e vai para o roteador 2, ele verifica as camadas de física, enlace, volta para a camada de rede de verificação, passa de novo com outro roteador na camada 3. Aqui ele já entrou no roteador que precisa ser trabalhado. Ou seja, ele já encontrou a rota de caminho aqui. Aí sim, ele volta essas informações e chega até o computador, que é o destino. Ou seja, nesse mesmo desenho que vocês viram aqui, a gente viu um roteador de saída dos dados, um roteador que vai estar recebendo esses dados, e aqui um salto no meio do caminho, que permitiu a comunicação entre os dois.
Isso pode ser não só um salto, pode ser 15, pode ser 255, que é o limite do IGP, então isso pode variar bastante. Com as rotas estáticas, a gente tem a possibilidade de determinar qual vai ser o caminho que vai ser trabalhado. Então, eu posso partir de um computador com um IP já determinado, tem um roteador que vai ser estabelecido como uma rota estática, já apontando qual que é o IP de comunicação, de resposta ao caminho que esse IP vai poder trabalhar para poder você chegar com as informações. Isso é configurável, ou seja, eu tenho ali uma empresa, por exemplo, que lida com pacotes diretos, eu sempre vou trabalhar com aquela rota. Então, eu uso a rota estática porque ela pode passar por um caminho de dados, ele pode passar por um caminho de roteadores até o meu destino, porém, essa rota sempre vai ser a mesma. Ou seja, quando eu for configurar essas rotas, eu sempre vou passar pelos mesmos caminhos para poder levar a informação. Diferente de uma rota dinâmica que vai ter aí outra estratégia. No caso, a rota dinâmica, ela pode, ela sabe o destino, mas ela pode observar, de acordo com o fluxo de dados, qual o melhor caminho para poder ser executado. Não necessariamente trabalhando com um caminho pré-determinado, e sim trabalhando com um destino pré-determinado e com o número de saltos que ela pode estar fazendo para poder chegar a essa informação. Além disso, a gente tem aí uma percepção da contagem de saltos, que foi o que a gente está conversando. Quando você tem ali uma contagem pré-determinada, é feito sempre o melhor caminho para poder chegar à informação. Então, o roteamento tem essa característica de, mesmo que você tenha ali vários caminhos sendo determinados, ele procura o menor caminho. Mas quando as informações são de mesmo caminho, ou seja, tem o mesmo tamanho, então não importa o caminho que ele vai fazer para poder chegar com o destino da mensagem. Então, a ideia sempre tratar com a menor rota possível para poder chegar ao pacote de dados para as pessoas, para o destino. Mesmo assim, pode acontecer de você ter ali uma estrutura que seja do mesmo tamanho e aí, consequentemente, você não precisa, você pode ir por qualquer caminho porque a mensagem vai chegar com a mesma velocidade. Além disso, a gente pode trabalhar com roteamento local e roteamento externo. E aí a gente tem que entender um pouquinho essa ideia do roteamento local, porque existem protocolos que são específicos para a rede interna e protocolos que são específicos para a rede externa. As informações que são transmitidas para o mesmo segmento de uma rede, aí é onde a gente trabalha muito com o host, é o que vai determinar a comunicação entre as máquinas de forma interna. Então, quando a gente pensa em máscara de subrede, por exemplo, para poder fazer a alimentação de determinados mapeamentos de rede, para você poder determinar host, aquele cálculo que a gente fez ali em subrede, você percebe que a comunicação pode existir dentro de uma mesma rede. Então, esse é o roteamento que a gente chama de roteamento local, onde você já sabe onde está a origem, você já sabe onde está o destino, porque eles estão dentro do mesmo ambiente. Já o roteamento externo, ele é um pouquinho diferente, porque os dispositivos eles têm aí a função, basicamente, de encontrar o melhor caminho para poder fazer com que a informação chegue. Então, existe o caminho A, existe o caminho B, e aí o roteador ele passa a ter o papel de procurar a menor rota possível para poder fazer com que as informações aconteçam, que as informações possam chegar ao seu destino. Então, muda um pouquinho a concepção. Então, para você poder entender isso de forma clara, a parte da rota estática ela é configurada, ela é configurável pelo administrador, porque ele vai sempre estar lidando com o mesmo caminho. Já a roda dinâmica, ela pode apresentar aí o número de saltos ali que vai depender da banda larga, vai depender da confiabilidade, da carga, das métricas, mas ela tem aí esse dinamismo de poder seguir por qualquer um dos caminhos para poder encontrar a melhor rota possível, o melhor caminho possível para a transmissão desses dados. A gente tem alguns tipos de rotas, tá? A gente tem a rota ponta a ponta, que existe quando você já sabe qual vai ser o ponto definido. Uma ideologia, para você poder deixar isso de forma clara, eu gosto de trazer exemplos, seria você sair da sua casa e ir para a rua de cima na casa do seu amigo. Ou seja, o ponto a ponto, próximo, e você já sabe exatamente para onde vai fazer isso. E um dos caminhos mais comuns para isso seria as transmissões por VPN, por exemplo, que já sabe exatamente qual vai ser o local de destino. Então, você encurta o processo e faz uma comunicação mais rápida e mais dinâmica entre as LANs. Já a conexão estática, ela pode ser prevista, por exemplo, um exemplo que eu acho que é legal, seria uma linha de ônibus, que seja, ela tem a sua rota já pré-definida, e aí ela aparece muito com a rota estática, mas ela já tem ali o seu fluxo já desenhado. Ou seja, a mesma rota foi estabelecida de forma contínua, ela não se altera, mas ela passa por diversos caminhos. Isso a gente pode entender como uma rota estática. E já a rota dinâmica, uma outra concepção que acho que é legal vocês entenderem, imagine você trabalhando aí
normalmente você dirige um automóvel, sempre escolhe caminhos diferentes para chegar no determinado destino. Nós denominamos como rota dinâmica, pois você pode escolher o caminho que você quiser fazer de acordo com os pontos variáveis, de acordo com o destino, e o longo do caminho pode ser alterado. Ou seja, você conhece o caminho, mas você pode seguir com várias direções nesse mesmo caminho para poder alcançar o objetivo. Isso seria a chamada de rota dinâmica. E também nós temos os protocolos de roteamento. Os protocolos eles podem trabalhar de forma, que nem eu falei, internas ou externas. Os protocolos de forma interna, eles geralmente são atrelados ali à comunicação padronizada de receita interna. E quando a gente trabalha com as rotas externas, elas vão trabalhar com protocolos que vão ser geralmente atrelados a sistemas autônomos. E a gente usa bastante o EGP e o BGP. O BGP, por exemplo, ele evita loops e possui ali algumas regras já pré-estabelecidas de roteamento. Então, para você poder lidar com isso, a gente já fala um pouquinho sobre cada um desses protocolos, né? Mas vamos entender, então, os princípios básicos de protocolos. O protocolo de roteamento ele tem a função de encaminhar esse tipo de dados por nós que são diferentes de rede. E é obtido por operações ali de endereçamento que trabalham com a máscara de subrede. Ou seja, você determina qual que é os IPs ali que estão sendo trabalhados dentro de hosts que foram deliberados. Depois esse host vai trabalhar com o protocolo que vai ser enviado de maneira interna ou externa e faz todos os cálculos de subrede necessários para poder fazer com que exista a comunicação entre esses dados. E a partir da máscara, por exemplo, que foi aquele exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, você tem condição de fazer os devidos endereçamentos de hosts e fazer tratamentos de IPs com uma sequência já pré-determinada ou desejada. Então, você tem essa condição de permitir essa configuração dentro de um ambiente interno de redes. Além disso, a gente tem aí a ideia da comutação, né, que seria ali os pacotes não serem entregues antes do destino ser contactado, não permitir que o destino seja contactado antes que você tenha ali a necessidade. Um exemplo disso seria você enviar uma carta para alguém. Você não vai avisar o destino que vai mandar a carta antes de você mandar essa carta efetivamente. Então, o protocolo IP ele tem essa função aí de trabalhar com comutação de pacotes, que é justamente você enviar os pacotes para o destino, mas não notificar o destino antes de você ter aí todos esses pacotes já prontos para ser recebidos. Isso é a ideia do IP como roteamento. E os protocolos mais comuns que a gente tem aí para poder encontrar caminhos ali seria o protocolo RIP, o IGRP, o ASPF, o EIGRP e o BGP. São os protocolos mais comuns ali que permitem essa tabulação ali de informações de encapsulamento para trazer o resultado aí desse processamento, desse envio de dados da rede. Dentro desses protocolos de roteamento, a gente tem aí os principais deles, que eu comentei com vocês, que trabalham de forma interna e de forma externa. Basicamente, o IGP ele é a complexidade de roteadores internos trabalhando de forma integrada a partir do protocolo RIP, ou seja, eles vão conversar aqui dentro desses protocolos aqui e utilizam o BGP e os EGPs para comunicar com outros tipos de sistemas que ficam à disposição. Então, internamente se conversa pelo RIP, os IGPs fazem parte desse contexto todo, e para você comunicar uma rede com outra rede de forma externa, eu uso o BGP, que faz essa ligação entre as comunicações externas, certo? Para a gente poder também entender, temos aqui, deixa eu só voltar aqui que eu passei sem querer. Aqui. A comunicação de roteamento também tem vetores de distância, né? Então, ou seja, eles determinam aí qual vai ser a distância da comunicação, e geralmente são conhecidos como internetwork. A distância pode ser contada por saltos, ou seja, números de roteadores que vai passar a informação, e eles têm aí de forma estabelecida por tabela de roteamento qual vai ser o roteador que está adjacente dentro do processo. Então, a gente tem aí a ideia dos vetores de distância, permite essa comunicação para saber qual que é a melhor rota e qual que é o melhor destino, já pré-estabelecido em tabela para poder trabalhar com os processamentos e envio de dados. E dentro dessas métricas de protocolos, o mais comum que se usa é o RIP. O RIP ele permite que você faça até 15 saltos, né, na sua versão número 1, pensando em roteamento por classe, na sua versão número 1, ou roteamento sem classe no RIP 2, né? Então, ele tem aí essa capacidade, geralmente é o mais utilizado, porque é muito difícil que você tenha ali mais que 15 saltos para poder chegar
em um destino. É muito comum você não utilizar esse protocolo de uma forma muito externa, né? Então, dentro de uma rede, em 15 saltos, você usa o protocolo RIP. Agora, se você quiser um protocolo para você poder fazer mais saldos, ou que você tem uma necessidade maior, você vai usar o IGRP, porque ele tem um caminho que é rápido, com a base, com uma pré-determinada, que vai funcionar de acordo com a largura da banda larga e com a configuração ali que está sendo trabalhada, isso de forma interna, e possui aí um limite máximo de 255 saltos por estrutura, mas tem como padrão permitir até 100 saltos de informação. E também só utilizado em roteamento passful, né? Então, a ideia do IGP e do RIP seria facilitar essa possibilidade de roteamento interno. Agora, os outros tipos de roteamento, eles funcionam para roteamento externo. Por exemplo, o OSPF, né, que tem aí essa ideia de atender grandes redes aí, de grande porte, né, isso permitindo comunicação entre grandes redes. Então, ele foi um dos precursores ali em 1988 para fortalecimento da internet, para a ideia de você conseguir conversar entre as aplicações. O ISIS, ou ISS, que é usado aí para poder suportar, inclusive o próprio IP é um dos protocolos ISIS. Então, a ideia dele é ligar ponto a ponto, permitindo que você tenha uma expansão muito grande do IGRP. Ele oferece uma eficiência muito superior, porque ele tem aí as funcionalidades que vão basicamente fazer as verificações de enlace, ou seja, verificações de erros dos dados, que é o protocolo de sistemas autônomos que garante aí esses caminhos livres de loop, livres de problemas de rede que podem acontecer, e é utilizado aí pelas rotas do ISPS, que tornam aí a decisão de roteamento muito mais dinâmica e muito mais segura, baseados já em políticas pré-estabelecidas, trabalhadas na maioria dos protocolos de redes já estabelecidos com roteamento. Então, as métricas que podem ser utilizadas com esses protocolos, tanto de forma interna como de forma externa, você atrelar as informações necessárias para poder acompanhar o roteamento. Beleza? Então, a gente tinha para tratar hoje, conhecer um pouquinho sobre o roteamento, conhecer um pouquinho sobre essa ideia de você transportar dados de forma interna e de forma externa, conhecer um pouquinho sobre a função de cada protocolo de gerenciamento de roteamento, e a partir dali você começa a entender um pouquinho melhor sobre como que funciona essa arquitetura de roteamento, comunicação dos dados, não só lidando com o modelo OSI de forma muito crua, né, e muito simples, mas entendendo qual que é o processo que acontece dentro do roteador que é configurado ali em redes de computadores, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que é bastante informação, mas eu fico à disposição aqui para poder, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, poder passar para a gente agora. Tranquilo, gente? É bastante coisa, né? Alguma pergunta? Não. Tranquilo aqui, professor. Você deixou um vídeo lá, né? Aí eu vou dar uma olhada também. Coloquei. Aí, O vídeo ele é muito melhor que eu, você quer saber? Tranquilo. Esses vídeos da ClickBR são extremamente didáticos, eu acho maravilhoso. Mas eu fico à disposição. É muito bom. Eu também coloquei para vocês aí, eu vou reforçar novamente, tinha alguns anos que não tinham chegado na hora que eu comecei a falar. Existe aí também o Wireshark, que eu acho muito legal vocês baixarem, instalarem e darem uma testadinha, ver os protocolos acontecendo. Acho bacana. Ele também permite você ver o roteamento acontecendo via saltos, então é muito legal também. Então assistam ali o vídeo, assistam, baixem o Wireshark, façam os testes ali, porque vocês entenderem essa concepção. Roteamento não é uma coisa absurda, tá? Pensem sempre que tem essa diferença entre rede interna e rede externa, então a projetar, e às vezes a gente faz isso tudo, né, de forma prática, configurando servidores, configurando IPs estáticos, mas não entende qual que é o processo que acontece dentro disso. Então, a ideia de hoje foi conhecer o processo de roteamento, entender como ele vai se comportar, justamente para poder permitir a comunicação entre os dados de forma interna e também
o que acontece quando você liga aí o seu roteador na internet para que ele possa alcançar o objetivo, que seja acessar um site, que seja fazer uma comunicação que nem a gente está fazendo agora, qual que é essa ideia, tá? Então, a ideia da aula de hoje foi justamente explicar esses paradigmas aí que surgem muito, que a gente às vezes não entende, mas de fato precisa começar a compreender, tudo bem? E uma outra observação também é que na tarefa, em uma das tarefas, eu coloquei para vocês um videozinho também na LinkBR, muito interessante, falando sobre pacotes de dados, sobre como funciona a padronização de pacotes de dados entre as redes. Então, ele complementa um pouco esse assunto, não é o foco, mas ele complementa um pouco a ideia de como que funciona o pacotinho de dados dentro do roteamento. Então, assistam também, porque vai ser legal, vai ajudar vocês a clarearem um pouquinho a ideia desse conteúdo. Tudo bem? Alguma dúvida a mais? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha, gente. Então, agradeço vocês pela participação. Fico à disposição no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida que queiram comentar ou queiram falar alguma coisa. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de rede e já vamos também falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. Deixa eu perguntar. Acho que não custa, né? Deixa eu só parar aqui a gravação. Espera só um pouquinho. Então, gente, é isso, tá? Eu vou parar aqui, porque agora a gente encerrou esse assunto. Vamos trabalhar agora de outras coisas aqui internas da turma.